Meu nome é Ricardo de Almeida. Tenho 25 anos e, embora atualmente viva em Minas Gerais, prefiro não revelar minha cidade. Há cerca de 10 anos, uma curiosidade me corrói por dentro. Por que meu avô abandonou a maçonaria de repente, renunciando a uma posição de alto grau e se isolando em um sítio remoto? A decisão inesperada e drástica nunca foi explicada. Entre a família sempre houve especulações, mas ele se manteve em silêncio. Desde criança fui fascinado pelo passado obscuro e pelas histórias soturnas que cercam nossa família, e principalmente pelo segredo que meu avô guarda tão ferozmente. No entanto, conforme ele subiu nas hierarquias, as coisas começaram a mudar. Minha dúvida é constante. Por que meu avô, que um dia fora tão devoto à maçonaria, decidiu abandoná-la e se exilar num sítio isolado? Um homem que construiu sua vida em torno dos ensinamentos da ordem não largaria tudo sem uma razão muito forte. Até hoje ele guarda esse segredo. Anos atrás ele fez um pacto comigo. Se eu me formasse em engenharia civil, ele me contaria o verdadeiro motivo. Agora, após muitos anos de dedicação e dificuldade já formado, estou aqui para cobrar minha parte do trato. A casa antiga é a mesma, rangendo sob o peso do vento noturno, suas janelas tremendo a cada rajada. Dentro dela, meu avô, um homem de feições magras, pele marcada pelo tempo e olhar cansado, ajeitou os óculos com uma mão trêmula, fixando os olhos em mim. Senti minha curiosidade arder. Algo no passado dele era sombrio e profundo. Um mistério que ele guardava com mais zelo que qualquer outra coisa. Ele, que agora se refugiava às margens de um rio em Minas Gerais, já fora um membro importante da maçonaria. Respirei fundo e fiz a pergunta que ele evitara por tanto tempo. Vô, por que o senhor saiu da maçonaria? Nunca contou o verdadeiro motivo. Meu avô me olhou por um longo momento, sua expressão marcada por um misto de cautela e melancolia. Promete não me julgar, Ricardo. A voz dele soava rouca, baixa, como se cada palavra carregasse o peso de um passado doloroso. Ele respirou fundo, como se estivesse revivendo memórias dolorosas. Ricardo, quando entrei na maçonaria, tudo parecia normal. Os rituais eram sagrados e me proporcionavam um senso de pertencimento que nunca havia sentido antes. Ele fez uma pausa, seus olhos parecendo olhar além de mim, como se visse as sombras do passado. As reuniões eram cheias de simbolismo e acreditávamos que estávamos no caminho da iluminação. Mas com o tempo percebi que nem tudo era como parecia. O que aconteceu, vô? Eu perguntei. A curiosidade e a preocupação misturando-se em minha voz. Vou perguntar mais uma vez. Promete não me julgar e se afastar de mim? A voz dele soava rouca, baixa, como se cada palavra carregasse o peso de um passado doloroso. Prometo sim, vou. Afirmei, decidindo que era hora de abrir as portas desse mistério. Existem coisas que vi, coisas que preferiria esquecer. Ele começou com um tremor na voz. Mas a maçonaria não é apenas uma ordem de bondade. À medida que você sobe nas fileiras, se depara com uma luta pelo poder, um desejo de controle que pode levar a consequências terríveis. Eu vi irmãos se tornarem rivais e a ambição se sobrepor à fraternidade. Foi isso que me levou a sair. O que encontrei, Ricardo, foi muito mais sombrio do que eu poderia imaginar. Olhei fixamente para ele, ansioso para entender o que se escondia atrás daquela decisão radical. A tensão entre nós aumentava, como um fio prestes a romper, e eu sabia que o que meu avô estava prestes a revelar mudaria tudo. Sou o grau 33 do rito escocês antigo e aceito. As coisas começaram a se desviar do que eu esperava. As reuniões noturnas, sempre realizadas em locais secretos, afastados e envoltos em mistério, começaram a se tornar mais sombrias. Lembro-me da primeira vez que entrei em um desses encontros. O ar estava impregnado com o cheiro de cera derretida e incenso. Uma combinação que despertava um sentimento de reverência e, ao mesmo tempo, um frio na espinha. Os maçons, todos vestidos com suas túnicas escuras, formavam um círculo ao redor de um altar rústico coberto por um pano negro. No centro, objetos cerimoniais brilhavam sob a luz das velas, e as inscrições antigas, esculpidas em madeira escura, pareciam contar histórias de um passado distante. A atmosfera estava carregada de uma energia palpável,
Mas à medida que os rituais progrediam, percebi que essa energia se transformava em algo mais perturbador. Foi então que começaram os sacrifícios. O som de pequenos animais sendo imoladas ecoava pela noite, e os murmúrios de orações e encantamentos preenchiam o ar, justificados como oferendas para obter favores divinos. Lembro-me do olhar dos outros maçons. Havia um medo evidente em seus olhos, uma apreensão que contradizia a firmeza com que se apresentavam. Naquele momento, eu percebi que não era fé que os movia, mas uma necessidade desesperada de poder e aceitação. Certa noite, enquanto o ritual avançava, uma cabra foi trazida para o altar. Suas patas tremiam e seus olhos expressavam um pânico indescritível. O líder do rito, um homem que já havia sido meu mentor, levantou a faca cerimonial, a lâmina refletindo a luz das velas. Quando ele fez o corte, um grito estridente ecoou e um silêncio sepulcral tomou conta do grupo. O sangue da cabra escorreu pelo altar e cada gota parecia pulsar com a energia de um antigo poder que estávamos invocando. Após o sacrifício, os maçons se uniram em um canto sussurrante, invocando nomes esquecidos e entidades, que pareciam além de nossa compreensão. Os rostos deles eram um estudo de contradições, a busca pela iluminação ao lado do horror de suas ações. Havia um fascínio sombrio nas suas expressões, como se cada um deles estivesse seduzido pela possibilidade de um poder maior, mesmo que isso significasse atravessar uma linha que nunca poderia ser desfeita. A cada novo ritual, a linha entre a busca pela luz e a escuridão se tornava mais tênue. Eu via homens que antes eram íntegros se transformando, deixando-se levar pela promessa de uma ascendência que poucos conseguiam alcançar. O que começara como um caminho para autoaprimoramento havia se tornado um labirinto de ambição e desespero. Eu estava preso nesse jogo perigoso, e enquanto observava tudo aquilo, um frio cortante se instalava em meu coração, questionando a que preço estávamos dispostos a pagar por poder e conhecimento. Enquanto ele contava, meu avô pegou um pequeno objeto de madeira entalhada, um pentagrama invertido, que estava escondido sob uma pilha de livros antigos. O símbolo era perturbador. Suas linhas pareciam vibrar com uma energia sombria. Este símbolo, Ricardo, tornou-se cada vez mais presente. Não era o símbolo maçônico tradicional, com seu compasso e esquadro. Era uma perversão, uma inversão dos valores que me haviam atraído para a ordem. A busca pelo poder, a ambição desenfreada, tudo isso alimentava os rituais cada vez mais sombrios. Ele respirou fundo, como se as memórias o estivessem sufocando. Os encontros não eram mais apenas uma troca de ideias filosóficas. Em vez disso, tornaram-se reuniões para invocações, rituais que buscavam acessar forças além da compreensão humana. Os bruxos poderosos, que antes eram apenas lendas, tornaram-se nossos aliados, figuras respeitadas que traziam consigo promessas de habilidades extraordinárias. Eles eram os verdadeiros mestres por trás do véu, manipulando a maçonaria de maneiras que poucos entendiam. Os olhos do meu avô brilharam, com uma mistura de nostalgia e horror, enquanto ele continuava. Lembro-me de um ritual em particular, um que começou como uma simples reunião para discutir os princípios da fraternidade, mas rapidamente se transformou em algo muito mais aterrorizante. A sala estava iluminada por velas negras, cada chama projetando sombras dançantes nas paredes, criando um cenário de pesadelo. Os maçons estavam dispostos em um círculo, e no centro, um altar coberto com um pano escuro. Ali, um dos bruxos invocou entidades antigas, seres de outro mundo que prometiam poder e conhecimento além da compreensão. O ar estava pesado, com o cheiro de ervas queimadas e incenso, enquanto ele recitava encantamentos em uma língua esquecida. As palavras soavam como um canto hipnótico, reverberando na sala e fazendo com que todos ao redor parecessem estar em transe. Os símbolos começaram a se mover, Ricardo, meu avô disse, sua voz quase um sussurro. Era como se estivessem vivos, dançando em harmonia com os feitiços que eram pronunciados. Eles desenhavam padrões complexos no ar, prometendo poderes incontroláveis a quem os compreendesse. A sede por conhecimento e a ambição por poder eram palpáveis.
Vi homens prontos para sacrificar tudo pelo que acreditavam ser uma ascensão ao além. Ele se calou por um momento, suas mãos tremendo ao lembrar. As ofertas que fazíamos para essas entidades eram cada vez mais sombrias. Sacrifícios, não apenas de animais, mas também de partes de nós mesmos. Promessas de devoção inabalável, lealdade a custo do que éramos. Havia um preço a pagar, e muitos estavam dispostos a pagá-lo, acreditando que a recompensa justificaria a perda. Os rituais frequentemente envolviam o uso de sangue, um elemento que muitos acreditavam ser essencial para ativar os encantamentos. As cerimônias tornaram-se cada vez mais elaboradas, com a inclusão de símbolos ocultos e fórmulas que podiam alterar a realidade. O que começou como uma busca por iluminação havia se transformado em uma busca por controle absoluto, e a rede da maçonaria era muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Ele me olhou nos olhos e eu senti o peso de suas palavras. O conhecimento que prometiam era perigoso. Era uma arma que poderia destruir, e muitos dos que estavam envolvidos não sabiam a extensão do que realmente estavam fazendo. Cada ritual que participávamos, cada encanto que pronunciávamos, era um passo em direção a um abismo sem fim. A maçonaria, que um dia representou a busca pela verdade e pela luz, havia se tornado um labirinto de sombras e ambições desmedidas. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. A revelação do meu avô me deixou sem palavras, e a atmosfera ao nosso redor parecia pulsar com a gravidade do que ele havia compartilhado. O pentagrama invertido, ainda em suas mãos, parecia se tornar um símbolo do preço que muitos pagariam pela busca insaciável por poder e conhecimento. Eu vi coisas, Ricardo, que não consigo descrever, coisas que me assombram até hoje. Vi a verdadeira face da ambição descontrolada, a corrupção que se instala no coração do homem quando ele busca o poder a qualquer custo. Vi a hipocrisia, a mentira, o medo. A voz dele estava pesada, quase sufocada pelas memórias. Vou te contar o verdadeiro motivo da minha saída, no qual nunca falei, nem mesmo para sua avó, o que foi a gota d'água para mim, meu amado neto. Naquela época, e estamos falando de muitos anos atrás, havia um homem que era maçom e político, e a ambição dele era descomunal. Seu desejo era ser governador de um estado, mas não vou dizer qual. A grande questão é que entre os políticos há muitos que são maçons, e se esse homem se tornasse governador, muita gente sairia ganhando, muita gente mesmo, Ricardo. Pessoas importantes, poderosas, iriam se beneficiar enormemente. Dentro da maçonaria, nem todos não têm acesso a esses rituais, muito menos conhecimento dessas reuniões macabras. Somente os mais confiáveis escolhidos têm esse acesso. A maçonaria prega uma coisa para os iniciantes, mas os peixes muito grandes, aqueles de alto escalão, vivem uma realidade completamente diferente. Meu avô já havia me contado sobre um ritual específico, uma cerimônia de alto grau que envolvia a invocação de entidades obscuras. Para ser mais direto, demônios. Esse homem, que almejava o cargo de governador, precisou passar por 3 rituais extremamente pesados. Para você ter ideia, na época, os poderosos da maçonaria fretaram um avião da Companhia Varin, que hoje em dia nem existe mais. Esse avião trouxe bruxos poderosos de várias partes do Brasil, especialistas em magia negra. A cerimônia aconteceu em uma fazenda no Mato Grosso. E o dono dessa fazenda, nem imagine quem seja, mas enfim, o local era uma propriedade absurdamente grande, muitos e muitos alqueires de terra. No meio dessa vastidão, havia um ponto específico, um lugar isolado em uma mata virgem, onde se erguia um casarão antigo. Uma clareira em meio à floresta densa, onde o mundo parecia distante e onde os segredos do poder eram revelados apenas para os escolhidos. Lembra que eu mencionei 3 rituais? O que estou contando agora foi o primeiro deles, o primeiro passo para ele alcançar o cargo de governador. Nesse ritual, foram oferecidos 21 animais como sacrifício. Foram 7 cabeças de boi, detalhe, imaculados, sem qualquer imperfeição. 7 cabritos da cor preta, também imaculados, e 7 galinhas pretas, completando o ciclo.
A soma desses animais não era aleatória, era cuidadosamente calculada para amplificar o poder da cerimônia. Existiam regras específicas para o sacrifício, regras que precisavam ser seguidas à risca. Primeira, o animal não poderia estar com sede na hora do abate. Segunda, a faca deveria estar extremamente afiada, mas nunca poderia ser amolada na frente do animal, para que ele não sentisse o cheiro do aço. Terceira, o corte tinha que ser feito em um movimento preciso, uma meia-lua, sempre no pescoço, para garantir uma morte rápida e diminuir o sofrimento do animal. Apesar de todo esse cuidado, meu neto havia algo estranho no ar. Alguns dos animais soltavam sons assustadores, como se soubessem o que estava prestes a acontecer. Era como um lamento, um aviso silencioso de que suas vidas seriam ceifadas ali, naquela noite, em nome de uma ambição sombria e insaciável. Eu estava com o estômago completamente embrulhado, enquanto ele descrevia, sem omitir nada, cada detalhe sórdido do sacrifício dos animais, o sangue escorrendo pelo chão, encharcando o solo ao redor, os cânticos em latim ressoando no ambiente como se trouxessem algo antigo e perverso à tona, e a atmosfera carregada, densa, como se impregnada por uma energia sombria e intocável. O sujeito, aquele homem que desejava o apoio das trevas para se tornar governador, teria que passar pelo que eu só posso descrever como um batismo de horror. Ele precisava se banhar no sangue dos animais sacrificados, mergulhar no vermelho espesso e quente. A cena era bizarra, um verdadeiro espetáculo macabro. O cheiro era algo impossível de esquecer, pior do que qualquer coisa que já senti, uma mistura de carne, medo e um fedor que parecia vir do próprio inferno. Estávamos todos cantando, cada um de nós com velas acesas em volta, e o ambiente era de uma irrealidade absurda, como se estivéssemos em um pesadelo do qual não conseguíamos acordar. Havia uma estrutura semelhante a um crematório, mas era a céu aberto, onde os corpos dos animais abatidos eram colocados. Quando os corpos começaram a queimar, o fogo subiu com uma intensidade anormal, alimentado por algo além do que olhos humanos conseguem ver. Nós, os maçons presentes, sentimos o ambiente mudar. O ar se tornava pesado, difícil de respirar. Havia algo lá conosco, algo que fazia cada um de nós entender de forma inquestionável que não estávamos sozinhos. Foi então que vimos sombras escuras, vultos negros que pareciam se alimentar dos corpos queimando no crematório. Essas entidades sombrias pairavam sobre o altar de fogo, movendo-se de forma lenta e ameaçadora, como se saboreassem o sacrifício oferecido a elas. A visão dessas figuras negras, dessas sombras, foi uma das coisas mais horrendas que já presenciei na vida. Aquele lugar exalava um horror indescritível, algo que entrava nos ossos e fazia os cabelos se arrepiarem durante cada segundo do ritual. Eu estava envolvido, Ricardo. Ele admitiu a voz sombria. Eu participei e me arrependo profundamente. Eu me afastei da ordem, mas o passado continua a me perseguir. O peso da culpa, o medo do que eles ainda podem fazer, é algo que me atormenta até hoje. Eu me senti impactado, uma sensação de peso se formando no peito. Vô, isso é muito pesado, murmurei. Mas você mencionou 3 rituais. Esse foi só o primeiro. Como foram os outros 2? Ele me olhou com uma seriedade quase assustadora. Meu neto tem certeza de que quer saber? Sabe que não há volta depois de ouvir tudo isso? Eu te amo e não quero que nossa relação mude, nem que você me veja de outra forma. Naquele momento, senti um misto de medo e curiosidade, mas minha resposta veio sem hesitação. Jamais, vô. Isso nunca vai mudar entre nós. Ele respirou fundo, como se preparando para reabrir as portas de um passado que o assombrava. Cada ritual era realizado a cada 7 dias, sempre em uma sexta-feira, à meia-noite. Um ciclo de 7 dias entre cada sacrifício, cada vez mais profundo e sombrio. Durante toda aquela época, eu frequentei muita terapia, tentando manter minha sanidade, mas nunca revelei essa parte da minha vida a ninguém. Você é o primeiro a saber, meu neto.
Aquelas palavras caíram como um peso sobre mim, e eu sabia que estava prestes a descobrir o tipo de segredo que, uma vez revelado, não poderia ser esquecido. Chegou a segunda sexta-feira do ritual e toda a nata da maçonaria e bruxos estava reunidos na mesma fazenda, onde tudo estava meticulosamente preparado para o segundo ritual. A atmosfera era carregada de uma tensão palpável, como se o próprio ar estivesse impregnado de expectativas sombrias. Eu e meus companheiros maçons de alto grau estávamos todos presentes, cada um com suas próprias inquietações e medos. Inicialmente achávamos que seria o mesmo esquema do primeiro ritual, focado nos sacrifícios dos animais, mas rapidamente percebemos que algo estava diferente. Nesse momento, meu avô começou a chorar intensamente, lágrimas rolando pelo seu rosto enrugado, sem qualquer aviso prévio. Confuso e preocupado, perguntei-lhe: "Vô, por que está chorando? O que está acontecendo com o senhor?" Ele se afastou um pouco, respirando pesadamente, e após uns 2 minutos, com a voz embargada pela emoção, me perguntou: "Você não vai deixar de falar comigo, meu neto? Poderia me prometer isso?" Sem pensar 2 vezes, respondi afirmativamente, embora uma sensação de medo crescente tomasse conta de mim, antecipando o que estava por vir. Todos nós presumimos que o foco continuaria sendo os animais, mas quando o relógio marcou 00:30 em ponto, a atmosfera mudou drasticamente. Chamaram os maçons de grau mais elevado presentes e, para minha surpresa, fui um deles, Ricardo. 7 maçons no total foram convocados, todos vestidos com túnicas vermelhas e brancas, símbolo de nosso alto escalão e das responsabilidades que carregávamos. O homem que cobiçava o cargo de governador estava novamente no centro do recinto, no mesmo local onde realizara o primeiro ritual. Havia uma inquietante sensação de que algo estava faltando. Os animais? Quando percebemos sua ausência, a inquietação começou a se instalar. Foi então que 7 mulheres apareceram, todas vestidas com túnicas pretas que ocultavam quase completamente suas figuras. A única coisa que podíamos ver eram seus olhos intensos e penetrantes, ocultos sob os capuzes, mas brilhando com uma intensidade perturbadora. Juro, meu neto, aqueles olhos eram inquietantes. Essas mulheres carregavam panos brancos enrolados em suas mãos, e todos nós ficamos intrigados, tentando adivinhar o que seria o sacrifício desta vez. Meu neto, quando elas desenrolaram os panos lentamente, revelaram algo que congelou o sangue em nossas veias. Eram recém-nascidos, com apenas alguns meses de vida. A visão foi tão horripilante que 2 maçons não conseguiram suportar e desistiram na hora, sendo imediatamente substituídos por outros convocados para manter o ritual conforme planejado. Quando o sacrifício começou, as mulheres começaram a cantar em vozes muito altas, entoando cânticos antigos que ecoavam pela fazenda silenciosa. Droga, pensei, estamos no meio do nada, onde nada se escuta além dos nossos próprios corações acelerados. A sensação de tremor percorreu meu corpo e uma figura emergiu das sombras, uma pessoa vestida com uma túnica cinza, onde apenas seus olhos podiam ser vistos. Ela caminhava lentamente em direção ao homem que seria o governador, segurando uma faca reluzente. Com movimentos precisos e implacáveis, ela degolou cada recém-nascido, derramando seu sangue na cabeça do homem que aspirava ao cargo. O som do sangue sendo derramado misturava-se com os cânticos, criando uma sinfonia macabra que reverberava em nossos corações. Todos nós ficamos com uma ânsia no estômago, testemunhando algo que jamais imaginamos na maçonaria. Nunca entramos na ordem para participar de tais horrores, e eu nunca pensei que enfrentaria algo tão infernal. A cena era aterradora, o sangue fresco escorria pelo chão de terra batida, formando poças vermelhas que refletiam a luz trêmula das tochas ao redor. O ar estava denso com o cheiro metálico do sangue e a fumaça do fogo que consumia os corpos dos animais sacrificados anteriormente. As vozes das mulheres, agora ressoando em um tom ainda mais alto e frenético, pareciam invocar forças além da nossa compreensão, enquanto o fogo iluminava brevemente as expressões sombrias dos presentes. Meu coração batia descontroladamente e uma sensação de impotência me dominava. Eu olhava ao redor, tentando compreender a magnitude do que estávamos realizando.
As sombras dançavam nas paredes da clareira, criando figuras grotescas que pareciam se mover com vida própria. Cada sacrifício aumentava a energia malévola no ar, e eu sentia uma presença opressiva, como se algo muito poderoso estivesse nos observando e controlando cada movimento. Isso não deveria estar acontecendo, pensei, enquanto observava o sangue escorrer pelo rosto do homem que seria o governador. Por que estamos fazendo isso? Mas a resposta estava além da nossa compreensão, enraizada nas ambições sombrias que nos levaram até aqui. Aquele momento marcou um ponto de ruptura para mim, um momento em que percebi que a verdadeira face da maçonaria era muito mais sombria e perturbadora do que jamais imaginei. O horror do que testemunhei naquela noite continua a me assombrar, lembrando-me constantemente do que fizemos em nome do poder e da ambição. Enquanto meu avô relatava isso, sentia a ânsia subir várias vezes. Era difícil ouvir cada detalhe, o estômago embrulhava e a raiva fervia em silêncio dentro de mim. Olhei para ele com uma mistura de desprezo e pensamentos obscuros, mas me contive, mantendo uma expressão de calma. Ele não era bobo. Percebeu a tensão em meu rosto e perguntou: "Está tudo bem? Seus olhos parecem facas cravadas em mim." Respondi, controlando o tom: "Sim, está tudo bem." Mas por dentro, a verdade era outra. Sentia um ódio profundo, algo que nunca imaginei sentir pelo meu avô. Quis mudar o assunto, então perguntei como se fosse algo casual: "E o que aconteceu com os dois que desistiram? Eles conseguiram sair disso?" Meu avô me olhou em silêncio, como se ponderasse se realmente deveria responder. Mas então disse: "Quer mesmo saber, meu neto?" Eu assenti firme, tentando conter a inquietação que me corroía. No momento do ritual, quando aqueles dois decidiram que não aguentariam, notamos que tinham sumido. Procuramos por eles visualmente, mas era como se tivessem evaporado. No dia seguinte, quando o relógio marcava cerca de 6 horas da manhã, encontramos 4 homens fechando 2 covas no meio do nada. Aqueles que desistiram nunca voltaram para casa. Ali mesmo, naquela terra maldita, selaram seu fim. Ricardo ouvia, chocado e perturbado. A imagem idealizada que ele tinha da maçonaria desmoronava diante de seus olhos, substituída por uma realidade obscura e aterradora. Aquela história que o avô narrava não era apenas uma confissão, era uma advertência. Uma revelação sinistra da face oculta do poder e da ambição. A respeitabilidade e moralidade que a maçonaria exibia ao público pareciam uma máscara, atrás da qual se escondia algo muito mais sombrio. A noite caía, e junto com ela as palavras do avô mergulhavam Ricardo em um verdadeiro pesadelo, que estava apenas começando. A verdade desabou sobre ele como um fardo imenso, pesado demais para um homem comum carregar. Nos momentos que se seguiram, Ricardo foi tomado por uma torrente de emoções conflitantes. A história do avô o atormentava, mas o fascínio e a curiosidade o prendiam de forma inquietante. Era como se não pudesse desviar os olhos, mesmo que quisesse. Sentia horror, repulsa e uma ponta de culpa por, em algum nível, ter se aproximado tanto de alguém que carregava um passado tão sombrio. A imagem do pentagrama invertido, o símbolo de perversão e distorção da maçonaria que seu avô descrevera, se cravava em sua mente. Um presságio de que o caminho que percorria poderia levá-lo a um destino que ele jamais imaginara. "Vô, você falou de 3 rituais. E o último? Como foi? Pode piorar ainda mais?" Meu avô me encarou, seus olhos cheios de uma dor que parecia insuportável, como se revivesse aquele episódio só de pensar. O silêncio se alongou, e o ar ao redor ficou tão pesado que parecia me sufocar, enquanto eu esperava pela última revelação. Meu avô olhou para mim, e as lágrimas começaram a escorregar por seu rosto enrugado novamente. O peso da sua dor me atingiu como uma onda, e eu já entendia o que estava acontecendo. Então optei por permanecer em silêncio, dando espaço ao seu sofrimento. Levantei-me e busquei um copo d'água, entregando-o a ele. Assim que tomou um gole, sua voz, embargada pela emoção, quebrou o silêncio. "Está preparado? Você realmente quer ir até o fim disso?" "Sim", respondi, a determinação firmemente aninhada em meu coração. "Me fala, avô, como foi o 3º ritual?" Como já mencionei, passaram-se 7 dias, e finalmente chegou a sexta-feira à meia-noite.
O mesmo esquema de sempre, mas algo na atmosfera chamava a atenção. Havia poucos maçons presentes e uma quantidade incomum de bruxos, o que me pareceu estranhíssimo. Os que estavam ali eram todos de grau elevado. Seus olhares carregavam uma atenção que eu não conseguia decifrar. Após o ritual anterior, todos nós estávamos ansiosos, questionando o que aconteceria dessa vez. O homem que aspirava a ser governador estava próximo ao altar, envolto em uma túnica branca como a neve que brilhava à luz das velas, quase etérea. Havia também um sujeito que parecia um sacerdote, vestido com uma túnica preta com detalhes vermelhos, cuja presença emanava uma autoridade opressiva. Ele começou a recitar algo em latim, e um silêncio absoluto tomou conta do ambiente, quebrado apenas pelo canto distante dos grilos e o zumbido de insetos na noite. Um tradutor estava ali, e traduziu a oração que ressoava com um poder inexplicável. Lembro-me claramente de uma parte que dizia: para alcançar o que você mais deseja, deve sacrificar o que você mais ama. Aquilo soou como um eco distante em minha mente, sem sentido aparente. Olhei para os rostos de meus companheiros maçons, e as expressões deles variavam entre tristeza profunda e desespero, enquanto outros mostravam uma razão fria e calculada. O medo começou a se enraizar em mim. Iniciamos a cantoria, e um cheiro absurdamente forte de incenso invadiu o ar, a fumaça serpenteando como um espectro etéreo. Este terceiro dia estava mais pesado do que os anteriores. A opressão maligna e a confusão mental nos envolviam como uma névoa densa e sufocante. O altar, nosso crematório habitual, estava apagado, e o motivo para isso nos escapava. De repente, um bruxo poderoso interrompeu nosso cântico. Ele, com uma voz retumbante, proclamou: hoje é o último dia deste ritual, e fizemos nosso melhor aqui. Todos vocês que participaram serão grandemente recompensados em poder e prosperidade. Aquele que servimos aqui já está presente para receber. Sejam fortes até o fim. Todos serão recompensados. A tensão no ar era palpável, e o silêncio se instalou como uma sentença, um prenúncio do que estava por vir. Quando chegou a hora do sacrifício, uma estranheza tomou conta de nós, não apenas pela magnitude do que estávamos prestes a testemunhar, mas também pela forma como tudo se desenrolava. A atmosfera estava carregada de uma tensão palpável, e começamos a cantar em uníssono, nossas vozes ecoando na escuridão da noite. O sacrifício estava envolto em um tecido branco que reluzia à luz das velas, lembrando seda, suave e quase etéreo. Quando desenrolaram o pano, o que vi fez meu coração parar por um momento. Era a própria filha do homem ambicioso que desejava ser governador. Ela estava inconsciente, seus lábios pálidos e seu corpo imóvel, sustentada por duas figuras que a seguravam firmemente. O horror se apoderou de mim, e a visão se gravou na minha mente como uma marca indelével. Colocaram-na no altar, deitada, e o homem, o pai, observava a cena sem derramar uma única lágrima. Nós a conhecíamos. Havia sido parte de nossas vidas, a vimos crescer. O choque tomou conta de todos os maçons presentes enquanto continuávamos a cantar, nossa voz elevada em uma ode ao desespero. O bruxo poderoso que falava em latim se aproximou do altar. Em suas mãos, uma adaga reluzente, afiada como o fio de uma navalha, refletia à luz da lua, e o silêncio foi tão profundo que o som do meu próprio coração parecia ensurdecedor. Ele levantou a lâmina, sua intenção clara e horrenda. "Para, por favor!" Eu gritei, a voz falhando em um misto de desespero e repulsa. "Eu não quero mais ouvir isso! Vô, chega, pra mim já deu!" A intensidade do que estava prestes a acontecer era insuportável, e a verdade começou a se cristalizar em minha mente. Agora eu sei por que você abriu mão de tudo e veio morar nesse sítio no meio do nada. A realidade do horror que meu avô havia revelado me consumia, e eu não aguentava mais ouvir isso. Chega, eu não aguento mais, ok? Eu estava gravando tudo o que ouvia, mas quando pedi para parar, eu não queria mais saber do que meu avô estava contando. Levantei e fui em direção a ele. Olhei em seus olhos, sentindo o amor que sempre tive por ele. Eu sempre te amei e sempre vou te amar, meu avô. Hoje entendo por que você mora aqui com a minha avó, isolado. Mas entenda, eu te amo muito, e esse amor será para sempre.
Meu avô me abraçou com força, como se quisesse me proteger do mundo sombrio que ele havia descrito. Ele olhou para mim chorando muito e, com a voz embargada, disse: "Eu também te amo, meu neto." Em seguida, ele retirou um anel de ouro de seu dedo e me entregou. Era adornado com um símbolo que até hoje não sei o que significa. Talvez nunca vou saber, pensei, olhando para aquele anel que parecia carregar todo o peso de sua história. E talvez eu nunca descubra o que aquele símbolo realmente significa. Depois que voltei para casa, passaram-se exatamente 7 dias, e meu avô sofreu um infarto e faleceu. Tudo o que aconteceu após suas revelações partiu com ele, levando consigo segredos que jamais seriam desvendados. O peso daquelas verdades que ele carregou por tanto tempo agora repousava em sua tumba, um mistério que me deixava ainda mais angustiado. Mas nunca vou deixar de amá-lo. José Bonifácio de Andrada Leite.